Fala, conexos e conexas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conexão Viagem. Aqui nesse videocast, a gente sempre conecta dois assuntos. Viagem, é claro, e o segundo assunto é determinado sempre pelo nosso convidado ou convidada. Pode ser gastronomia, pode ser entretenimento, pode ser humor, pode ser animais, pode ser esporte. Comigo, nessa jornada, Rodrigo Fossato. Fala aí, Fossato. Ô Sheila, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com você para mais um episódio do Conexão Viagem. Lembrando que Conexão Viagem está disponível nas principais plataformas de distribuição de podcast. Nós temos nosso canal no YouTube também, Conexão Viagem. Vai lá, se inscreve, clica no sininho, porque hoje nós vamos falar de esporte. E esportes olímpicos, porque estamos recebendo, minha gente, senhoras e senhores, o Senhor Olimpíada, a voz das Olimpíadas, Álvaro José, narrador, comentarista esportivo, aliás, a maior referência neste país quando o assunto é Olimpíada. É uma honra, um prazer te receber aqui. Obrigada, viu? Obrigado a você, Sheila, a você, Rodrigo. É uma satisfação estar aqui, porque são duas coisas que eu amo: o esporte, viagens, e eu coloco ainda um terceiro pilar, uma terceira ponta no triângulo, que é a história. Então, tudo isso entremeado faz realmente o encanto e o sabor da vida. Coisa boa, gente. Obrigada mesmo por topar. Isso aí. E para a gente começar, nós vamos trazer nossos patrocinadores. Esse episódio hoje é um oferecimento da Travelex Confidence, o maior grupo de câmbio do Brasil, espalhado com mais de 120 lojas, que você acha tudo que você precisa fazer sua viagem nacional e suas viagens de negócio. Olha, também é nossa apoiadora NW Turismo, que realiza o seu sonho de viagem, sempre de maneira personalizada, montando um roteiro específico para você. E a gente tem a Hero Seguros também, que nos acompanha desde o primeiro episódio, uma das maiores empresas de seguro viagem, que no final vai preparar uma surpresa para o Álvaro, que a gente vai contar só no final. Isso, Oba! Então tem que ficar até o final. É isso. Vamos lá, mais de 10 Olimpíadas, mais de o quê? 70 países visitados. É coisa pra caramba. Como é que é olhar para essa história toda? O que tem de mais marcante nessa história para você? Olha... Legal, agora você tem 2 horas para responder isso, o que tem de mais marcante, Não, né? e o problema é o seguinte, né? O jornalismo nos obriga a sermos concisos. A história que eu estudei e me formei em história nos obriga a realmente sermos perorativos para segurar uma aula inteira. Então, na realidade, sendo conciso aí, tive muitos momentos marcantes na Olimpíada e as aberturas de Olimpíada que eu comecei a fazer a partir de 1992 em Barcelona, elas me fazem chorar. Comecei em 92 por causa de um gênio o Luciano até... Ele não iria me escalar, porque eu não fiz as Olimpíadas de 84 e 88, mas a de 92 o Armando Nogueira virou para o Luciano e falou: tem muita coisa da Grécia, Luciano, o Alvinho sabe tudo da Grécia. Vamos colocar o Alvinho, porque a fundação de Barcelona veio através disso. E no final deu certo, porque você imagina só um desfile de carnaval, que é uma abertura de Olimpíada, é um desfile de carnaval. Você imagina que o barco dos Curetes, que são os fundadores de Barcelona, ele teve um problema numa roda, ou seja, seria um carro alegórico que falhou. E aí eu passei a contar a história dos barcos que fizeram, que singraram o Mediterrâneo e que fizeram a própria história. O primeiro, é claro, o Jasão e o Velocínio de Ouro, que gerou o signo do carneiro, Áries. O segundo foi o de Enéas, que voltou da guerra de Troia para fundar Roma. E o terceiro de Ulisses de Ítaca, que simboliza exatamente a determinação de um herói que tinha inteligência, mas que os ventos não eram tão favoráveis. Gente, ele é professor de história, tá? É por isso. Tudo isso é por isso também. Você é professor de história. Sua formação, não é essa? Também? Duas vezes a Sheila estava trabalhando, eu quase invadi, que tinha ameaça de guerra e tal, tudo mais, Rússia e Ucrânia. Eu sei tudo sobre o Sukhoi 57, eu sei tudo sobre o F-35. Então, para mim seria muito fácil falar da tecnologia bélica atual, que eu acompanho, é claro, desde a Segunda Guerra Mundial, com a evolução da aviação. Imagina só, Segunda Guerra Mundial começou com o avião biplano e terminou com o caça-jato Messerschmitt 262. Mas isso é um outro assunto que fica para outra vez. Tá bom, posso aproveitar Barcelona, então, especificamente, já que você mencionou? Claro. Barcelona é um dos lugares favoritos para você no mundo? Porque você falou que é marcante. Sim. Por quê? Sim. E o que você gosta tanto de lá?
São duas cidades, para mim, extremamente marcantes, Barcelona e Los Angeles. Barcelona, porque eu peguei a Barcelona antiga, bem antes da Olimpíada. Então, a Barcelona antiga, que você imagina, um cenário turístico, a Igreja Sagrada Família, que tem a subida para o Montjuïc. Atrás da Sagrada Família, você tem aqueles prédios de 3, 4 andares que remontam a Paris de entre as guerras. Barcelona e Paris, na parte de antiguidade, são cidades parecidíssimas e encantadoras. Eu, por exemplo, não sou um gastrônomo como vocês, mas sou um guloso, né? Então, adoro aqueles tapas, comer e tal, tudo mais. É bom demais, né? Barcelona, ela favorece demais. Então, o encanto de Barcelona é esse, além do fato de você poder saborear, e ao contrário dos franceses que batem no peito, o espanhol não bate tanto no peito, mas... Ai, o vinho nacional espanhol é tão bom. Né? E Los Angeles? Los Angeles, eu fui para Los Angeles. Você imagina só, todo mundo pensa em Los Angeles e em cima de séries e tal, tudo mais. Você tem as séries das corretoras de imóveis da Netflix com aquelas construções mirabolantes nas colinas de Los Angeles. Adoro. Tá, então, Hollywood Heights, eu conheci com casas comuns, da época dos filmes do Clint Eastwood. Então, ali, realmente, era um bairro de classe média baixa, e veja o que se transformou. Então, essa evolução de Los Angeles, eu acompanhei. E eu olho o Poço La Brea, eu lembro que era a Espanha que era responsável por tudo aquilo, né? Queira ou não, a Califórnia era espanhola, até que foi anexada pelos norte-americanos, pelos Estados Unidos, né? Depois das guerras da Revolução. E eu sempre falo guerras da independência, porque se a Revolução Americana e a independência foi 4 de julho de 1776, não avisaram os britânicos, né? Que invadiram e embora o general Burgoyne tenha se entregue em 4 de julho de 76, vamos lembrar que o Lord Cornwallis quase tomou de volta e destruiu Washington em 1783. Então, foram as guerras da independência que fizeram a diferença. E todas as suas viagens, qual foi o lugar que você fez uma cobertura de um evento, uma competição que mais te marcou? Foi Barcelona ou não? Qual que foi o mais significativo para você, o que mais te impactou? Em Jogos Olímpicos, eu sempre separo, porque Estados Unidos, eles têm um encanto, porque eu fiz as finais, os jogos da NBA, quando a NBA era preto e branco praticamente no Brasil. Como é hoje, né? Não dá nem pra... Mas jogava Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar. Você tinha, por exemplo, você tinha os superastros de Hollywood assistindo jogos, coisa que voltaram agora. E você tinha todo o encanto que passou na série do Lakers, o Jerry Buss sem camisa aqui e realmente no Forum Club, ao lado das Laker Girls, e que faziam todo o encanto daquelas transmissões, porque as dançarinas, quem começou foi o Lakers, né? Então, eu não esqueço até hoje, essa é uma história muito boa de viagem, eu estava com o Luciano do Vale, finais da NBA de 1988, Detroit Pistons e Lakers de Los Angeles. O Lakers desesperado seria o último título do Kareem Abdul-Jabbar e do Magic Johnson. Então, só isso já dá uma história, né? Absurda. Jack Nicholson estava no Lakers Club. Nós chegamos bem cedo. Não tinha como entrar, mesmo com a credencial. Eu tenho até hoje a credencial. Olha que legal. O Luciano, as filhas do Luciano, só você tem a credencial, ele não guardou. E eu estava com as credenciais ali. Aí nós fomos, só tinha um jeito de entrar, pelo Forum Club. Aí eu fui na frente, estava a Silvia Vinhas, na época esposa do Luciano do Vale, e a dona Tereza, mãe a dona Cristina, mãe da Silvia. E o Luciano. Aí, Luciano, não podemos entrar por aqui. Eu já abri a porta, fui entrando. Nós entramos pelo Forum Club. Então, você tinha os investidores, você tinha... Tava a nata dos Phil Estados Unidos, Knight, né? presidente da Nike, estava ali. Diretor global da Adidas. E fui passando, Jack Nicholson e tal. Só que o Luciano, eu estava meio esculhambado em roupa, né? Eu nunca fui muito bem vestido. É complicado, meus filhos até hoje me chicoteiam por isso. Mas o Luciano estava impecável. Um super relógio, um Breitling com brilhantes e tal, e uma camisa espetacular e a calça com suspensório. E ele
conheceu ali um maître que era de um restaurante de Los Angeles, ele começou a falar em italiano com o cara. Pronto, estava tudo certo, porque o cara era italiano, provavelmente da Cosa Nostra, então estava tudo certo, tudo alinhado, fomos para a posição de comentarista. Aquela entrada e a forma como o Luciano foi, e depois chegaram os jogadores do Lakers e o Luciano brincou com o Magic Johnson, para mim foi uma das coisas mais significativas das minhas viagens. E nós Histórico, conseguimos furar pelo Forum Club, que está hoje em vários seriados aí, seja da Warner, seja das outras, dos grandes estúdios, né, produtores de cinema. Que E legal. todas as vezes em que você foi para essas coberturas, a gente sabe, trabalha-se bastante, Nossa. tem um planejamento e tal, mas dava para você Tem se o quê? organizar? Tem um planejamento, claro que tem. Sentiu Tem mais ou hoje. menos ali. Na época não tinha nada. Nada. É. Nada. Mas Ah, enfim, você tem pelo menos assim, você sabe que você vai narrar determinado jogo, por exemplo. Você Tá, sabe sim, que você tem sim, que estar sim. no ginásio, no estádio, determinado Sim, sim, horário sim, e tal. sim. Você conseguia sempre se organizar para ir a museus, para conhecer um pouco da cultura, para comer, Você conseguia fazer isso ou você foi valorizar isso depois? Não, eu conseguia. É. Eu tinha uma obsessão histórica. Então, por exemplo, Olimpíada de Londres, eu tive um apelido quando era moleque, que eu conhecia todas as batalhas da Segunda Guerra Mundial. Então, meu apelido era Gangorra. Eu sentava, todo mundo levantava. Ih, lá chegou o chato e tal. Juro por Deus, juro. Então, Sacanagem. era o efeito Gangorra. As Era pessoas o sabem disso na Band, só para saber. Se eu Não, posso espalhar não, essa. Não, você Tá. pode, você pode Lá veio o tudo. Gangorra! Você pode tudo. Tudo- Ah, Aí, Espalha rodinha, que chama hoje em aí- dia. É. Aí, quando chegou a Look Promoção na Bandeirantes, o Luciano tinha aquelas manias dele de viagem da época da TV Globo. Então, primeira coisa, táxi tá abolido. Só pega táxi se for para transmissão em Nova York ou Londres. Até aí, normal. Era sempre carro alugado. Agora, vocês já imaginaram carro alugado fora da época do Waze? Nossa Fora do Senhora. GPS? Como é que se via? Como é que anda, Não, né? calma. Aí, locadora, norte, sul, leste, oeste, o básico do mapa, né? E eu chegava na locadora, eu demorava às vezes para sair da locadora. Chicago, primeira vez que eu fui para Chicago, não tinha ninguém para dirigir o carro, o Luciano não estava lá. E não tinha o coordenador de Miami. Mapa. Mas o senhor não vai? O carro está aqui. Não, eu preciso saber. Pera, eu vou sair por aqui, vou Primeira pegar a direita, freeway. segunda esquerda. Exato. E levei um susto, porque quando você sai do centro das locadoras, naquele aeroporto enorme que é o O'Hare em Chicago, você passa por baixo de uma alça de pista. Então você já fica assim. Pô, se eu for pro lado direito... Não, se você for pro lado direito, você vai para Minneapolis, já tem que tomar a Milwaukee. primeira decisão logo que entra no carro. Não, já. é muito medonho, difícil. medonho. É. Aí tava certinho, eu fui, só que aí começou a chuva. Você imagina, a chuva em Chicago e você Olhando o mapa. Não, que olhando o mapa, já não dava para olhar, já sabia mais ou menos a saída. Eu falei, bom, para sair, e olhava as placas e tal, Michigan Avenue. E não era para ser a primeira, era para ser a segunda. Eu passei da segunda porque um caminhão me fechou. Aí, Já era. não, só que era um quadrado, né? Ah. Então, andamos mais 1h30 na chuva e saímos na saída correta, porque se eu saísse errado, eu ia ter que andar, rodar, e não tinha GPS, não tinha nada, não tinha como chegar. Caramba, bruto, hein? Difícil, hein? É, então. E falando de Olimpíada, qual a diferença de cobrir uma Olimpíada de inverno para uma Olimpíada das tradicionais que a gente está acostumado? Assim? Quais são as grandes diferenças que você sente nessas dois tipos de Olimpíadas? Primeiro lugar, vocês viajam toda hora. Imagina viajar para a Europa em dezembro, janeiro. Pouco frio. Nossa Senhora. A Olimpíada de Inverno que eu fui foi Vancouver, 2010, pela Record. Mas em 94, pela Bandeirantes, eu tive o privilégio de transmitir daqui. Porém, foi a primeira Olimpíada que a Bandeirantes transmitiu, mas eu tive a oportunidade de ir uma semana antes para uma visita técnica, digamos assim. Conhecer as arenas e tal, tudo mais, sentir o frio, saber como é que andava e tal. Então, isso me ajudou demais. Isso foi muito bom para mim, porque eu conheci a Noruega, aquela parte, Lillehammer ali, no inverno, que não era um inverno... Não era, vou usar o termo que vocês gostam, né? O termo castiço, não era álgido. Então, estava 10 abaixo de zero, 12 abaixo de zero, é bem insuportável. E
De dia, né? À noite não me pergunte, porque eu estava bem Não tava lá para ver, né? não, e tomava, Tem que né? tomar Porque um é negócio impossível, quente é aí, senão não impossível, é dá, né? impossível, é É. impossível. Então isso me ajudou demais e foi a primeira Olimpíada que nós tivemos também os media guides com regulamento de esporte e tal. Então eu tenho até hoje o livro da Olimpíada de 94 em Lillehammer. O detalhe de Lillehammer foi que a Bandeirantes colocou no ar, colocava os boletins no ar e resolveram, tanto o Johnny Saad quanto o Orlando Marques, que era o diretor comercial, falaram que tinha que entrar de qualquer jeito a patinação artística ao vivo, porque era a luta que gerou inúmeros filmes da Nancy Kerrigan contra a Tonya Harding, Uhum. que tem o filme Tônia, tem que o Isso. marido da Tônia foi quebrar com uma barra de ferro as pernas da Nancy Kerrigan. Uhum. Então, isso aí, eu transmiti, tive a chance, o privilégio de transmitir. Quem levou a medalha de ouro foi a Oksana Baiu, da Ucrânia, a primeira Olimpíada que a Ucrânia participou, porque até então era como União Soviética. Ela levou a medalha de ouro, a Nancy Kerrigan foi medalha de prata, extremamente decepcionada, e até aí a Tonya Harding entrou no seu inferno astral pior ainda do que estava, e final do ano, aí que já não tinha mais Olimpíada de Inverno, a Bandeirantes deu 18-14 contra a segunda colocada, que hoje é a líder em audiência do país. Durante 2 horas nós lideramos a audiência, só que no final do ano, do show da Disney, a Nancy Kerrigan deu uma trombada num pateta do show da Disney e estava irritada com ele. E gravaram aquilo. Então, tudo aquilo que ela estava ganhando em contratos publicitários americanos, que é um valor muito mais substancial, ela acabou Ela perdendo. perdeu com o Pateta. Ela perdeu pateticamente. Vem cá, em que cidades foi mais desafiador trabalhar e por quê? Olha, eu acho que Moscou. Por quê? Moscou. Idioma? Não tinha muita vigilância. Uhum. Muita vigilância. Não é a questão do sistema em si, é a questão da vigilância. Eu fui para Moscou como Rússia e fui 3 vezes para Moscou como União Soviética. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E tem inclusive essa cola, a CCCP. Então, ali foi complicado. A gente não podia, durante a Olimpíada, você tinha... a tua chave não ficava lá embaixo, ficava no andar, e as pessoas responsáveis eram ex-militares, mulheres mais velhas, de meia idade, muito fortes, muito grandes, que sabiam exatamente como é que estava teu quarto, com quem você estava e tal, tudo mais. Então, era Tudo monitorado, né? tudo monitorado. Você andava, você percebia que você olhava para trás, tinha gente olhando. Então, parecia que era toda a cidade, era um Big Brother de toda a cidade. Isso em que ano? Isso, Moscou 80, na Moscou Olimpíada. 80. Aí, em 84, eu fui para a Olimpíada Vermelha. Acabou Los Angeles, acabaram os Jogos de Los Angeles e, modéstia à parte, eu tive uma atuação excelente. E o combinado era que eu só tinha uma filha, só a Fernanda era recém-nascida, eu iria com a minha mulher e com a Fernanda, final de semana, porque não tinha ninguém para narrar, eu ia narrar o tênis no Tênis Clube de Santos, um torneio Challenger. Inclusive de um amigo meu, não, tem uma suíte lá no hotel e tal, você leva a tua família, se diverte, né? E tal. Isso era domingo, falaram no retorno para mim domingo, segunda-feira voltamos, terça-feira eu estava no Brasil, terça-feira à tarde, mudou tudo, você está indo para Moscou no sábado. Tranquilo. Com a Santos, Uma pequena Moscou, mudança, qual que é a né? diferença? Quando você é novo, não tem Né? problema. Vai que vai, né? Pô, Você ama, né? Zero problema. É. E aí eu fui para Moscou e foi a mesma situação. A única diferença é que nós fomos com o intérprete daqui, que tinha ligação com o governo soviético, então a coisa foi mais amena. Fomos com o ex-diretor da Band, que foi diretor também da TV Excelsior, já falecido, Hélio de Souza, que falava um inglês brilhante, parecia inglês de ator de cinema. E, chegando lá, também tinha o coordenador da televisão, o gerente da televisão, que literalmente falava um espanhol extremamente fluente e era do serviço secreto. Então, ali o táxi era do serviço secreto, tudo mais, e eles ofereciam outras coisas. Eu, não, e tal, não, eu faço só câmbio normal. Depois eu descobri um jeito de fazer o câmbio o câmbio negro realmente, aí sobrava mais dinheiro, enfim.
Mas nada que um pouquinho de malícia não resolvesse nessa Sim. situação aí. Mas é muito louco, né? Mudou bastante, é verdade, Total. né? Mudou muito, mas eu lembro, eu fui para Moscou em 2009. E eu tive exatamente essa mesma sensação, veja, quantos anos depois, de constante vigilância, de saber que estava sendo observada. Então, isso ainda era muito forte em 2009, também mudou bastante de lá para cá. Mas sabe uma coisa que me provocou um estranhamento total, assim? No hotel, eles retinham o passaporte. Você conhece algum lugar Que no retém seu mundo que retém seu passaporte. passaporte e mantém com eles? Eu falo, não, mas é meu. Não, Peraí, mas a deixa eu gente falar os retém. outros. Posso falar? Ah, Posso falar? Não me peça para falar os anos que você já vai adivinhar. Não é só Moscou. Cuba, Havana. Eu fui para Santiago de Cuba com Hortência Paula, onde empezou a revolução, aham. o assalto famoso ao quartel Moncada, onde começou a revolução, e tem inclusive a sala Carlos Marighella ali, em homenagem a todos heróis, entre aspas, revolucionários, ou heróis realmente, de fato. Cada um tem a sua tendência e está tudo certo. E Praga, na época era Tchecoslováquia, também passaporte retido. Ostrava, também passaporte retido. Só em Brno que não. Brno é quase fronteira com a Áustria e é uma cidade que não é grande e tinha 50 nightclubs e 80 restaurantes. Eu falei, mas de onde vem tudo isso? Não, turismo. Então lá não dá para reter Não dá pra passaporte. reter ninguém, Aham. né? Não dá para reter passaporte. Mas eles ofereciam um cofre, porque o passaporte Isso. nosso valia muito, podia ser roubado. Uhum. Então eu botei no cofre do hotel, aí para nossa segurança, porque o passaporte é roubado. Primeiro, você até que explicar para a polícia local que você é quem você é, Ixi. não teria como. Uhum. Hoje você viaja, a Sheila vai viajar, você vai viajar. Não, peraí. Eu tenho um podcast assim, eu tenho um blog assim, ó. Não, é só olhar ali, ó. Meu Instagram é o @tal coisa. Uhum. Outro dia eu fui viajar e tal. Não, qual a dificuldade em Paris e tal? Tinha um serviço de segurança, mesmo eu tendo o budget. Eu falei assim, é muito tranquilo. Google, Álvaro José. Só colocar no Google Ah, em Álvaro Paris José. encrencaram na sua Não, entrada? não. Tava Você com não meteu ameaça. o senhor sabe com o que o senhor está falando? Não. Pelo contrário, eu Falou. furei fila, porque você tendo credencial, você fura fila. Aham. Mas foi diferente, porque teve um problema de segurança, então Tava mais eles estavam rigoroso. averiguando. Uhum. Talvez a pessoa tivesse característica parecida com a minha. Uhum. Eu tenho olho claro e tal, tudo mais. Eu tenho um tipo europeu, embora não seja, né? Sou bem tupiniquim. De qualquer maneira, aí teve esse imbróglio. Entendi. Eu ia chegar falando, o senhor sabe de quem eu sou pai? O senhor sabe de quem eu sou pai? Não, eu tô pé da vida. Sabe por quê? Não é nem questão de ser pai da Fernanda Paes Leme. Uma amiga minha que mexe com publicidade e trabalha com moda chiques e tal, tudo mais, e me apresentou duas pessoas que são diretoras de marketing de das maiores corporações de moda do Brasil. Ela virou e falou assim, escuta, você tem noção do tamanho da sua neta? Tua neta vai ser gigantesca. Eu falei, bom... Ela já fez 5 campanhas. Caramba. 5 campanhas? 5. Não, mas aquela campanha que a Fernanda Sim, tudo faz bem. e tal, Sim, tudo mas mais. Uai. ela começou cedo. Mas eu diria que já está encaminhada. E o meu maior susto foi um dia que eu peguei a Fernanda na casa dela. Ela, inclusive, é vizinha da Andressa Guaraná, né? Mora na mesma rua da Andressa Guaraná, perto da Praça do Pôr do Sol. E aí ela falou, não, pai, eu tenho que ir no banco. Daí fui no banco da Fernanda, né? Embiquei ali num dos bancos. Ela falou, não, pai, vou no outro banco. Eu falei, como no outro banco? Não, eu preciso abrir, eu tô com os papéis aqui, eu vou abrir a conta da Pilar. A Pilar tem 3 meses. Não, para ela receber um cachê tem que ser... Ó, Eu Caramba, falei, já hein? tá com Já cachê. tem que mundo conta. é esse? Onde nós Pilar, estamos? Pilar, hein? Ninguém segura Pilar. E nessas Olimpíadas todas que você vai, você acaba se aproximando dos atletas, é natural, né? Sim. Qual alguma história interessante de atletas que você se aproximou no local da Olimpíada, que você teve chance de participar, enfim, uma viagem que você fez com eles, alguma coisa que te marcou? Não, eu sempre tive muito relacionamento com o pessoal do vôlei. Geração da Prata, William, Bernard, um jogador extraordinário, Bernardinho menos, mas Xandó, Mauri, Montanaro menos, Renan, eu tinha um bom relacionamento com ele, e o pessoal do basquete. Então, o Marcel, o Oscar,
O Marquinhos inclusive foi no meu casamento, foi até padrinho do meu casamento, o Marquinhos Pivô, que teve uma campanha extraordinária na Itália como jogador profissional e tudo mais, poderia ser o primeiro jogador brasileiro na NBA, porque naquela época não teria volta, né? Então ele optou por ficar no basquete amador, que não era amador, porque na Itália ele ganhava como profissional e defendia a seleção brasileira. E o Marcelo Vido que hoje é diretor de operações do Comitê Olímpico do Brasil. Eu acompanhei o Marcelo Vido não só em Jogos Olímpicos, e eu realmente reverenciava o Marcelo Vido por uma razão. O cara não aceitava essa reserva de 2 jogadores extraordinários, Oscar e Marcel, vou ocupar meu espaço. E foi para o Tênis Clube de São José dos Campos, jogando com o Carioquinha, com o Nilo, com o Velho, o Biratã e o Zé Geraldo. Eles bateram o Sírio e ganharam todos os títulos em 1981. Na época, eu era repórter comentarista, e o narrador da Band era Carlos Eduardo Santos, Galvão Bueno. E aí, durante essas viagens, nessa proximidade com os Muito atletas... amigos, muito amigos. Muito mas aí, amigos. vocês saíam para comer, beber? Não, até porque não tinha Depois da vitória só, né? Não. O jantar era junto, as histórias eram juntas, escapadinha no cassino era mais ou menos na finta. Tinha uns jogadores que ficavam mais tempo no cassino, outros menos. Quem? Não dá. Como você é elegante, Peraí. horror. Falecido, vai, vou falar. Falecido vale. O Biratã. Gente. Joga na conta do falecido. O Biratã. Tá. O Biratã gostava do cassino. Mas ele ganhava, Foi viu? divertido. Ao contrário de enfim. uns e outros. Não, ele ganhava. Tá. Ele ganhava. E como tinham os outros, né? Tinha aquele muquirana que ia só no caça-níquel e fala... E eu brincava, né? Eu falava, peraí, já saiu na roleta. Colorado 21! Teve situação engraçada ou de perrengue que vocês tenham, ou que você tem enfrentado nessas viagens Pô, de lógico. cobertura? Entre uma viagem e outra, entre um evento e outro, uma vez eu saí de Aeroflot da Ásia, a linha aérea soviética, né, o poderoso Tupolev 144, que diziam que era inquebrável, né? Vocês deram sorte porque vocês nunca viajaram num Tupolev e nem viram o lanche. A gente levava lancheira. Ó, tem que levar comida no avião, porque senão... Não tem lanchinho, não. Você vai Serviço de passar. bordo não tem. E tinha uma escala, né? A escala... Gente, hoje eu levo, tá? Eu voltei a levar comida, né? Porque, né? É que hoje não tem mais também, Então, né? Estamos voltando mas ao enfim, tempo das voltamos. Mas cavernas. você viaja de primeira classe, que comida. Aí nós fomos... O voo iria para Moscou com escala, na Mongólia, Ulaanbaatar. Então, só que a turbina do Tupolev quebrou. Então, aí foi o primeiro perrengue. Não, você tira da sua mala, eles deram uma mochila meio militar e tal, tudo mais. Não tinha mochila no final dos anos 70. Você não andava com mochila. Ou era escoteiro ou era militar. Então, deram uma mochila de lona militar. Você pegaria a roupa que você teria que usar por 3 dias, seria 3 dias para consertar o problema do avião, e a mala ficaria ali devidamente acantonada no tipo de um cofre, tipo um maleiro, vamos dizer assim. E aí tudo bem. Aí eu fui, não, e o táxi? Não tem táxi, é bicicleta. Não, mas e se eu não souber andar de bicicleta? Não. Lamento, aqui Vai- ficarás. vai Mongólia, caminhando. exato. Vai exato. caminhando. Exato, não. Foi esse meu susto. Não, mas e se eu tivesse problema de locomoção? Não. Aí teria o táxi, inclusive teria um carro nosso para te levar, para levá-lo. Entendi. Tá bom. Peguei a bicicleta. Bicicleta, diga-se de passagem. Não, bicicleta espetacular. Câmbio Shimano e tal, tudo mais, 500 marchas. Não, bicicleta de 3 marchas. Made in Mongólia. Estou eu lá, um monte de gente passando rápido, eu com a minha mochilinha e tal, tudo mais. Cheguei, o aeroporto era muito próximo à cidade, colado, né? Mas foram uns 3 quilômetros de bicicleta depois de uma viagem de avião. É impensável isso. Calma. Hoje em dia ainda. Calma. Aí, bom, vamos lá, né? Precisamos comer, né? O que se bebe na Mongólia? Aí você tem que remontar, vai para a série da Netflix do Marco Polo, você vai ver eles tomando aquele leite de égua com álcool. Eu tomei aquele leite com álcool. Ah, não, você não fica balão. O quê? Fica, É um efeito bem diferente, mas de certa forma foi uma experiência,
novinho, né? E tem que Então- pedalar depois de tomar esse leite? Ou não? Pedala mais ainda bem ainda, que né? bebeu depois, não, né? não. Já direto, hotel modesto, né? Mas foi um hotel bonzinho, tinha até banheiro, né? Porque tem hotel que não Tinha tem até banheiro, ó o né? luxo. Não, peraí. Depois eu te conto um hotel que eu fui que você nunca... Que não tinha banheiro? Ué. Onde? Praga, Em Tchecoslováquia. Eu cheguei 2 dias antes da minha reserva de hotel, não tinha hotel. Praga era dividida em distritos, eu não sei hoje, né? Mas eu estou falando na época da Cortina de Ferro. Praga era dividida em distritos, e aí o taxista, que era muito esperto, e esse era do mercado negro, tinha filme pornô no carro, tinha o que você quisesse, ele vendia tudo, qualquer coisa. Aí ele me levou para Praga 5 e tinha hotéis da época, não da Segunda Guerra Mundial, mas da Primeira. Então, aqueles hotéis, aqueles prédios de 4, 5 andares, sem elevador, evidentemente, né? Claro, Elevador, claro. imagina. Escada e passaporte embaixo, mas aí era necessário pela própria segurança, coisa que hoje Não tem não mais. faria diferença, porque você Aham. liga para a embaixada americana do teu celular, para a embaixada brasileira, você resolve seu problema. E aí, fui conhecer meu quarto. Achei barato. Eu falei, putz, é barato e tal, tudo mais, que legal e tal. Economizei, me Não, dei bem. E eu cheio de dólar, eu falei assim, tem que esconder esses dólares na mala, É. trancar o dólar e tal, tudo mais. Putz, senão Johnny vai me dar chicotada se eu perder esses dólares, se eu for roubado e tal. Daí fui, escondi. De repente eu falei, peraí, cadê? Cadê o vaso? Cadê o chuveiro? Tinha uma pia num canto. Já é alguma Já coisa. dá pra tomar banho, né? Já. Na emergência. Daí eu descobri, não, banheiro, chuveiro são lá. 3 chuveiros, não era chuveiro. Aí eu Era um descobri. cano, né? Não, é o banho tcheco. Ah, banho tcheco. Aquele chuveiro grande da mão, que quem não quer tomar banho só lava as partes e tá tudo bem. Que é o caso, por exemplo, no inverno eles só lavam as partes. É. Não são como a gente. Peraí, tem água morna? Eu fiquei 5 minutos tomando banho. O cara foi lá, não pode tomar tanto banho. Ou seja, 2 minutos é mais do que suficiente. Sem chuveiro. Caramba. Você imagina vocês que vão para resorts no Nordeste brasileiro? Ai, acordei. Ai, que delícia. Shhh. Você toma banho, se apronta para ir para a praia. Essa que é a verdade. Mulher acaba fazendo maquiagem para ir Sim, para a praia. é. Você falou 5 com a maior convicção. Sim, sem dúvida. Porque tem as fotos, tem Tem tudo. que tirar selfie, tem que tirar É selfie. uma E aí- produção, né? E aí eu olhei e falei assim, imagina um negócio desse. Se isso não for perrengue, eu não sei o que é. Caramba, muito. a gente fica com vergonha de reclamar de qualquer outro A perrengue, partir né? de agora, depois nada disso. mais é perrengue. Nada mais. E deixa eu te fazer uma pergunta. Tem uma história tua com o Luciano do Vale, que vocês se meteram com a máfia aí em Chicago. Como é que foi essa história aí? Não, foi muito engraçado. Porque numa das finais da NBA, aliás, a última que o Luciano fez, Uhum. 1996, Chicago Bulls do Michael Jordan fez uma campanha espetacular. Mais de 70 vitórias e tal. Ia decidir o título com o Seattle Supersonics. E Seattle é uma cidade simpaticíssima dos Estados Unidos. Não só por ter a casa do Bill Gates até hoje lá, por ser um berço da tecnologia, né? Sim. Porque Bill Gates mora lá até hoje. E o Seattle era uma equipe muito simpática na NBA. Então nós estávamos para a final e tal. E o Luciano todo animado. Não, e tal. E os restaurantes que o Luciano ia, eu ia em bons restaurantes, mas não ia nos restaurantes excepcionais que ele ia. Uhum. E aí, hoje vamos comer bem. Tá. Aí o restaurante, vou falar o nome, porque está num dos maiores restaurantes de carne do mundo e dos Estados Unidos. Que ainda existe. Existe. Qual que existe. é? Gini Giorgetti. Ah. Ele seria o irmão do famoso Peter Luger de Nova York, que é um templo das carnes também, e que, para aqueles que adoram série, tá no Suits. Não era o Harvey Specter que ia lá, era o Litt, aquele que era o milionário, que era um dos advogados, que era meio traidor e tal, era amigo do Peter. Inclusive o Peter Luger participou uma vez. Eu chego lá no Gini Giorgetti, era um sábado, lotado. Parou um ônibus com asiáticos ali, eu falei, meu Deus do céu. Vamos comer amanhã. E eles com dinheiro, né? Pouco importa a roupa. O É. dinheiro fala. Falei,
não vai dar chance. Aí cheguei e tal, carro alugado, evidentemente, Luciano dirigindo, daí eu falei, não, e tal. Quando eu comecei, virei para o concierge e para o manobrista, eu já queria saber quem era o gerente do restaurante. Luciano, não fala inglês, não fala inglês, deixa comigo. Eu falei, meu, Luciano, fala mal inglês? O que vai acontecer? Signore, per favore, começou a falar em italiano. Você entra no restaurante, eu já tinha estado no Gin Giorgetti, mas dia de semana, vazio, Tranquilo. hora do almoço e tal. Aí eu olhei, comecei a ver as fotos. Você vê, você tinha foto de Papa e você tinha foto do Al Capone. Até aí, o Al Capone era um capo. Só que no final você tinha a foto do Nitti, que era o assassino da máfia da época do Al Capone, que era o cara que lutava contra os intocáveis. Matou vários e tal. Lugar democrático esse, não? Lugar Sim, tranquilo. chiquérrimo. Os garçons, todos bem velhos. Eu falei, não vamos sentar aqui nunca. De repente, o Luciano começou a falar italiano alto, apareceu um maître velho também, olhou para o Luciano. Relógio top. Suspensório de novo O e tal. suspensório tem tudo a ver com... Tem tudo a ver com, Tudo a ver, né? com Palermo na Sicília. É. Aí, de repente, Signore, per favore, falando na frente, o pessoal que estava na frente da gente ficou olhando e tal, tudo mais, nos levaram para a mesa de dois, evidentemente, né? Na frente e tal. E como vamos começar, Signore? Só pode ser com Brunello de Montalcino, mas... Só isso. Não, mas não era um Brunello recente, era aquele Brunello de 40 anos atrás. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, Luciano, não se preocupe. Mas eu tomei meia taça e o resto água, porque eu falei, deixa o Luciano tomar ali. Carne maravilhosa, massa maravilhosa, impecável. Saímos, o pessoal que estava esperando mesa continuou esperando, porque também os americanos que estavam lá não iam sair. Ninguém entendeu nada. Não, ninguém entendeu nada. E ele só falando italiano. E quando saiu, eu fui chamar ele e falou, não, deixa que vão trazer o carro. O rapaz trouxe o carro, eu ia pegar o dinheiro. O cara fez assim. Ou seja, pensou que Vocês eram da Luciano massa, né? fosse Dom Luciano. Caramba! Que história. Mafiosos vocês! Não, eu, digamos assim, eu me aproveitei da situação. Tanto a Silvia Vinhas brincava comigo. Ela brincava comigo que ela falava assim, o Alvinho é o Gastão do Pato Donald. É o que dá sorte. Porque o Gastão era o que tinha... Eu falei, o Luciano é o tio Patinha. Nada! Pô, você é o Gastão, você tem sorte. Você aparece aqui na hora que a gente vai sair, na hora que tem um negócio legal e tal. E isso era verdade. Olha, antes de a gente seguir com esse papo, que é uma delícia, eu quero apresentar aqui para nossa comunidade, para todos vocês que nos acompanham, a conta global na Travelex Confidence. É o seguinte, a Travelex, você está vendo aqui, é o maior grupo de câmbio do Brasil, com mais de 120 lojas, tem central de atendimento, tem um aplicativo, tem tudo que você precisa, gente. E agora eles têm disponível também a conta global com até 6 moedas estrangeiras. Então, você pode carregar ali com dólar, o dólar americano, o dólar canadense, australiano, libra, euro, iene, enfim, tem essas possibilidades e sempre com apenas 1,1% de IOF e você pode viajar despreocupado. É um cartão Visa, é importante lembrar, porque o Visa é aceito no mundo todo também. Então, fica o convite para que você abra agora mesmo sua conta no aplicativo da Confidence Câmbio. Fechado? Vamos seguir? Sabe o que eu queria saber? Vamos, se você ainda tem... Por sinal, a Visa é o cartão oficial dos Jogos Olímpicos. Ah, né? é verdade, Isso aí. né? É verdade. E eu tive um raro privilégio, né? Porque até 1980 a Olimpíada era totalmente amadora, bancada pelos países. E tinha país que não tinha, grana, né? estrutura. Uhum. Tanto que os Jogos Olímpicos de Montreal, famosos Jogos Olímpicos de Montreal em 1976, eles terminaram de serem pagos em Vancouver 2010. Então, de 1976 até 2010, a conta olímpica do Canadá só foi quitada em 2010. Olha aí. Em 2010. Caramba. E por que os jogos foram famosos? Porque, queira ou não, quem venceu o Decathlon foi Bruce Jenner, que depois se transformou numa das Kardashians. Ah. Vamos falar do que ainda não aconteceu?
Tem algum grande evento esportivo, algum destino no seu mapa dos sonhos, assim, que você ainda não teve a chance de cobrir ou de visitar? Olha, recentemente nós tivemos, em primeiro lugar, vamos ter uma cidade que vai ter um excesso de eventos. Quais? Los Angeles. Uhum. Los Angeles, o Luka Doncic assinou com o Lakers, com o Los Angeles Lakers, da NBA, e na sequência deixou de ganhar um caminhão de dinheiro em Dallas, ficou até meio aborrecido, mas foi para o Lakers para ser campeão, porque o nível dele é com o LeBron James. Então você vai ter em Los Angeles o Lakers disputando o título. Você vai ter em Los Angeles o Super Bowl em 2027. Você vai ter em Los Angeles a decisão da Copa do Mundo de 2026. E você vai ter em Los Angeles a Olimpíada de 2028. Ou seja, são 3 anos de muito evento, né? É lugar para onde para quem gosta de esporte, para ir, Para ir. Tudo. para conhecer. E para quem gosta de gastar dinheiro e moda, É lá Também, eu e a Fê. Ué, é verdade? a Fê é capaz de fazer uma casa na Olimpíada de Los Angeles. Conheço bem, conheço bem. Mas e para você, pessoalmente, assim, quando você olha para trás, 12, falei no comecinho, mais de 10 Olimpíadas, foram 12 Olimpíadas 12. ao todo. Quantidade de evento esportivo que você já cobriu e tal, tem aquele que fala, puxa, esse eu ainda não fiz. Não, eu acho que na Esse eu posição... ainda quero fazer. Não, em Paris, eu me perdi em Roland Garros. Eu amava Roland Garros. Primeiro porque eu saía do meu hotel e eu não fiquei eu não fiquei perto da torre, não fiquei perto das grandes galerias. Eu fiquei em La Défense. La Défense tem uma vantagem, porque é a maior estação de metrô de Paris, disparado. Conecta tudo, né? Tudo. Pelo jeito você já ficou lá. E aí, o que tinha? Para ir tanto no voleibol como para ir em outros esportes, tinha o bonde. E o bonde, que todo mundo acha, não, bonde, o bonde é rápido lá. E o visual do bonde é maravilhoso. Então, eu fiquei encantado com isso. Para onde eu ia? Um trecho do bonde eu fazia para ir para Roland Garros. O outro trecho, evidentemente, aquele espetacular, né, a parte mais velha do metrô, é que você vê a torre, vê o rio. Aquilo não tem preço. É um cenário realmente... É a velha Paris, né? A Paris de antes da Segunda Guerra Mundial. E foi Roland Garros. Roland Garros da estátua do Nadal, dos mosqueteiros e tal, tudo mais. O que eu gostaria? Narrar Roland Garros em Roland Garros. Lá. Eu narrei aqui. Eu fiz na Bandeirantes, inclusive, o jogo épico do Djokovic, ganhando o título contra o Murray em 2016, o 3-1, que ele pediu para o Guga para desenhar o coração e se deitar no coração. Isso eu transmiti na Band, que deu uma audiência de quase 4 pontos no jogo de tênis. Mas o que foi significativo é que eu não fiz de lá. Então, fazer de lá faria diferença. Eu sou um cara das antigas. Hoje, toda a transmissão vai ser feita como a gente está. Qualquer rede de televisão, vai ser de onde a gente está. Computador aqui, resultado, as parciais em tempo real, tecnologia em cima. E eu consigo hoje, com negociações, com uma série de coisas, viajar. Então foi assim, por exemplo, eu e Elia Júnior fomos para a Olimpíada de Tóquio em plena pandemia. Quem foi para Tóquio? Ninguém. Quase ninguém foi, Ninguém. Eu narrei abertura junto com o Elia, encerramento com ele, narrei natação e atletismo, narrei a maior prova da história dos 400 com barreira, que o Pio foi, o Alisson dos Santos foi medalha de bronze. Foi 2021? Foi... Que era para ser 20? 20. O nome da Olimpíada é Tóquio 2020, mas foi 2021. 21. Então, foram fatos, foi realmente sensacional. Agora, Roland Garros está na minha garganta. Está na minha garganta. Bora realizar isso, gente. Precisa dos direitos, né? Se eu for te falar o preço dos direitos... Ixi, direito, não é a transmissão, não é o custo da transmissão. Só o direito. Exato. E nessa A gente transformação... tem um brasileiro aí pintando, gente, crescendo no tênis. O João vai ser gigantesco. Vai. Então, ele é espetacular, gente. E com essa transformação, com esse avanço de tecnologia, mudança na forma de transmitir, como é que você aconselha uma pessoa que está entrando nesse mundo hoje? Eu quero começar a fazer cobertura de evento esportivo. Como é que muda? Não vai mais viajar tanto quanto viajava antes. Como é que ela entra nesse mundo e como é que ela faz? Porque muita gente quer fazer isso para viajar. Hoje não tem mais viagem. Como é que fica isso? Não, o mais engraçado é que se caiu no mote.
eu faço muita palestra. Aham. E algumas palestras, a faculdade vai e tal, tudo mais. Não, cachê é menor. Sheila sabe como é que é. Cachê é menor e tal, tudo mais, mas você tem que ir para ajudar o aluno. Às vezes, você é tema de um TCC, vai falar também, tem que ir e tal, tudo mais. E outras vezes, você é muito homenageado, é um prazer estar lá. Como foi o caso, o Rodrigo Bittar fez um TCC meu, realmente sensacional. Inclusive, o DVD com as minhas narrações, eu não sei onde Olha que ele legal. arrumou tanta coisa, mas que realmente foi um trabalho brilhante. Então, nesse momento, o que você me aconselha? Estou saindo da faculdade. Então, vou falar o que eu respondia antes. Início do ano 2000, 2001, 2002, 2003. Saindo da faculdade. Mulher, bem entrosada, rápida e tal. Olha, você vai fazer os seus testes para apresentadora de televisão e tal, que é o teu sonho. Você tem que ter muita cultura, tem que ler muito. Agora, profissionalmente, pega uma outra amiga que tem uma condição financeira boa e abram, eu não falava assessoria de imprensa, abram uma assessoria de comunicação. E através da assessoria de comunicação vocês vão ganhar dinheiro. Isso eu falava em 2002. Hoje, evidentemente, mídia social, vídeo, é um outro mundo, é um outro universo. Eu melhorei muito nisso, mas estou longe da Sheila, estou longe da minha filha, na condição, na qualidade da imagem, no bom gosto. E não adianta você escrever bem. Pô, eu escrevia no Jornal da Tarde. Não adianta. Não adianta mais, né? Você tem que ter o texto que passa a mensagem para uma determinada idade. Linguagem, né? Então, Adaptação da linguagem. Né? tudo é uma adequação e É. você realmente tem que fazer isso. Caso contrário, é muito difícil. E você tem exemplos que realmente dão muito certo com relação a isso, que estão inovando. Casé TV, para Pois mim, é. é o exemplo mais significativo. Eu tenho amigos que trabalham na Casé TV no Rio, outros que trabalham em São Paulo, e a cada dia eles vão mudando. E se você pensar que eles pisaram no universo olímpico, no Pan-Americano de Santiago, e nas primeiras vezes deram uma patinada, que não foi tão significativa como disseram, e depois se recuperaram, pô, a Olimpíada de Paris eles deram um show. Foi um show, e eu sei que foi, mas você estava em Paris, você não viu. Não, eles passavam, a Casa Brasil passava no telão a Casé TV. Olha Porque a aí. Casé TV tinha no digital. Então É não mais tinha que fácil, né? inventar sinal para chegar. não Não, o tinha sinal nada. vai para o Brasil e vem para cá. Não, estava ali, na Popular, que vocês usam muito melhor que eu. Popular VPN, você acaba pegando o sinal. Qualquer Eu lugar. pegava muito bem, muito bem. Você tem algum hábito de viagem? Alguma mania de viagem, não? Para Coisa- com isso. Eu tinha de blazer velho. Eu tenho 2 blazers velhos que a Fernanda queria queimar o blazer velho. Fê, eu te apoio. Não, eu tenho Sério? blazer dos anos 90. Olha aí. E Raridade. você leva nas viagens, é isso? Não, às vezes eu levava. Chega, né? Não Para precisa com mais, isso. né? Para com isso. Tá. Para com isso. Era uma mania levar blazer velho em viagem? Não, Usar blazer velho em viagem? E quando eu não dominava tanto não é que eu domine o inglês, eu falo razoavelmente, mas tinha uns livros que eram fundamentais em outros tempos. Hoje você assiste 2 filmes de cinema, pega a velocidade e tal, tá tudo Já certo. foi. Tá tudo certo. Mas naquela época eu lia do Nathaniel Hawthorne, eu levava um livro de escola que para mim era uma bíblia, que era The House of the Seven Gables, A Casa das Sete Águas Furtadas, 750 palavras em inglês e os diálogos perfeitos. E o outro, do Herman Melville, o Moby Dick, 1.200 palavras em inglês. Ali você ia e você lia bem o USA Today, você se divertia, porque, queira ou não, quem fazia NBA na minha época, pô, os match-up, as jogadas da NBA, tinha tudo ali, tinha tudo ali. Tava resolvido. Tudo resolvido. Olha que legal. O único perrengue maior que eu passei em transmissão foi na Olimpíada de 84, mas graças a eles deram muito recurso para nós ganhamos muita coisa. Eles deram uma calculadora solar, que na época não existia aqui no Brasil. Então, imagina, sol na Califórnia é o que não falta. Calculadora solar, que a gente podia fazer as passagens. A passagem era automática, tinha o igual ali, passava a passagem dos pés e polegadas para metro. Então, por exemplo, na televisão, o salto com vara, que felizmente nós não tínhamos um brasileiro top, era o Thomas Intinaus, que nasceu nos Estados Unidos, mas competia pelo Brasil, mas não tinha chance nem de chegar na final naquele momento, mas você tinha lá
19 pés. Então você jogava aquilo para polegada. Depois eu mentalizei, quer dizer, altura de jogador de basquete, vai. 7 pés, 2,15 m, 2,16 m. 7 pés e 2 polegadas, a altura do Karim Abdul-Jabbar, Lil Alcindor. 2,19 m. Então já ficava na cabeça, era muito fácil. Muito bem, hora do nosso bate-volta. Vambora. Certo? Bate-volta é assim, é rápido, é São Paulo-Rio, hein? É assim, pergunta rapidinha, resposta Ponte rapidinha. Peraí. Pode ser? Toma água. É. Não, já tô vendo. Na primeira pergunta, ele vai contar a história completa. Peraí. Aí que tá. Ponte aérea. A ponte aérea de vocês ou a minha ponte aérea? Minha ponte aérea já foi com Electra no fundo do avião. Ferrou. Ela responde, Marília Gabriela. Nós não éramos fumantes e ficávamos conversando lá no Sério? fundo. Porque aquela salinha do Electra era imbatível. E hoje, com o Rica Perrone, a gente pega eu vou falar o nome, a gente pega às vezes o Caravan da Azul, que pousa que sai de Congonhas e pousa em Jacarepaguá, que é na Barra, né? Do lado dos condomínios e tal, é muito fácil. Então é um voo que leva 1h20. Tá. Mas é uma delícia, porque vai em cima da praia. Nossa, 40 minutos, vai. Vamos lá, seu momento inesquecível na narração esportiva. Joaquim Cruz, medalha de ouro, Los Angeles, 1984. A narração mais desafiadora, mais difícil. Judô sem enxergar, do Rogério Sampaio, a primeira luta nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Por que foi tão difícil? Porque eu estava no estádio de Montjuïc transmitindo o atletismo, e aí falaram, não, o Rogério Sampaio vai entrar, ele está no tatame B. Tá bom, eu fui mudando, porque nós tínhamos a régua de transmissão, fui mudando, e só tinha um tatame. Tá entrando o cara do Azerbaijão contra o alemão. Não. Não é isso aí que eu quero. É o tatame B. Não tem tatame B. Como? Você tem que narrar a luta. Tá bom, calma. Primeira luta, Rogério Sampaio contra o português Almeida. Eu falei, peraí. Não, tá aqui o Rogerinho. Rogerinho, hoje, é gourmet, dono de um restaurante espetacular no Brooklyn. Ele era árbitro de judô e era editor de imagem. Então eu falei, você vai falar no meu ouvido quando eles estão testando a pegada, eu também, felizmente, lutei judô, treinei judô e tal, tudo mais. Quando eles estão testando a pegada, se eles estão no solo, estão em pé. Tá bom, como é que você vai fazer? Eu me viro. Então tinha aquele microfone lá, eu fiz assim. E agora entrando no tatame, Rogério Sampaio. Vocês têm aí o brasileiro, vocês têm o português Almeida. É a primeira luta do brasileiro. Eu fiz assim. Rogério, felizmente, não foi por pontos, ganhou por ippon, quer dizer, a luta durou uns 3 minutos. E aí depois o Nelson Guzardi, famoso Nelson Garrafão, das transmissões, de grandes produtoras, de todas as televisões, falou assim, o pessoal quer mandar um recado para você, qual é? Aí todo mundo... A imagem casou com a narração. Nossa! Claro, teve sorte, dose de casualidade. sorte também, não mas teve. enfim. A segunda luta, igual, mesma situação. Kang da Coreia. A segunda luta não foi tão perfeita como a primeira, mas não comprometeu em nada. Tanto que se você olhar, fala assim, não, ele estava vendo a luta. Só que aí, Barcelona vocês conhecem, eu estava no Montjuïc, lá no alto, eu desci voando, mas voando. E tinha a escada rolante, eu pulava, acho que de 10 em 10 degraus, eu era magrinho, ágil e tal, vamos colocar, não é a fase atual. Cheguei lá embaixo e tal, ai, tô pronto para narrar as outras lutas. Não, relaxa, vai almoçar, ih, tem 50 minutos até lá. Esse foi um perrengão. Agora jogo rápido, o que eu que estendi também, né? Eu falei assim, por quê? Quis saber a história completa? Me lasquei. Esporte mais emocionante para narrar? Atletismo, natação, basquete. Eu perguntei um. Não, tudo bem, vai. Basquete. E basquete um exemplo curto. O Brasil-Austrália, pré-olímpico de basquete feminino, Vigo, 1992, antes da Olimpíada. O Brasil empatou com a Austrália no tempo normal. Se perdesse, estaria fora da Olimpíada. E a Austrália tinha que ganhar do Brasil também, tinha a melhor campanha. Empatou no tempo normal, empatou na primeira prorrogação. Aí a segunda prorrogação, as australianas ganhavam por 3 pontos. Hortência botou uma bola no meio da quadra de 3 pontos. E o Brasil foi para terceira prorrogação e ganhou.
Olha. Agora, a história inteira eu não posso contar, mas teve reza em Santiago de Compostela. Ixi, vamos correr. Melhor lugar. Um atleta que te marcou. Não, não, são vários. São vários. Seria injusto citar um só, né? Seria. Joaquim Cruz, César Cielo, Ricardo Prado pela determinação. Ele não foi medalha de ouro na Olimpíada. Sim, mas era um cara desse tamanho competindo com caras de 2 metros. Então, para mim, foi uma superação tremenda. O próprio Rogério Sampaio, o Aurélio Miguel, que tivemos 2 medalhas da América do Sul inteira, 2 medalhas de ouro na Olimpíada de 88. Uma delas foi do Aurélio Miguel. O melhor lugar para assistir a uma competição? Qualquer competição? Sim. Madison Square Garden, em Nova York. Boa. Chique. O que mais... Eu estava 3... agora eu vou te sacanear. All-Star Game em 1998, pode pesquisar. Leste contra Oeste nos Estados Unidos, inverno, e nós tínhamos simplesmente três cadeiras nossas, que retiraram as cadeiras, nós só tínhamos Maria Siconha, que você conhece como Madonna. Uau! O Luciano falou, a Madonna aqui! Tá no YouTube, dá pra ver. Legal. Sensacional. O que mais te fascina nos esportes olímpicos? Primeiro lugar, a tradição. Se você pensar que a Olimpíada foi criada em 776 a.C., foi até 394, quase 1.200 anos de história. Nenhuma manifestação criada pelo homem durou tanto tempo. Um aprendizado que um esporte te trouxe. Qualquer esporte te trouxe algum aprendizado? Qualquer esporte. Resiliência. Inteligência e tal, resiliência é tudo na vida. Boa. Cidade com a melhor infraestrutura esportiva? São várias. São várias. Isso é bom. São várias. Madrid, Barcelona, Los Angeles, espetacular, estrutura invejável. Tóquio, estrutura invejável de esportes, não tem... E Pequim, né? Pequim... Tá lá. Um esporte subestimado pelo público? Eu acho que no Brasil os esportes de inverno são subestimados pelo público e o Brasil pode conseguir a sua primeira medalha na história da Olimpíada da Neve e do Gelo. Legal. Em que modalidade? Esqui alpino ou skeleton. Skeleton, a Nicole Silveira, mais uma vez, conseguiu uma terceira colocação no skeleton, que é como se fosse o carrinho de rolemã descendo a mais de 100 km por Aquilo hora. não é bobsled? Não, bobsled é o... Bobsled é o trenó. Né? Tem o bobsled de 2 e o de 4. Gosto de tudo isso aí. Não, Gosto daquele lá que parece bocha. Não, o bobsled de 4, o Brasil foi campeão Adoro pan-americano no final tudo. de semana. O Brasil ganhou dos Estados Unidos. Adoro esses negócios tudo. O evento esportivo com a atmosfera mais emocionante? Finais da NBA. Finais da NBA são impressionantes e as finais do atletismo na Olimpíada. O país com a torcida mais apaixonada? Agora eu vou te surpreender, não é o Brasil, não. Você tem a Sérvia, que eles praticamente quase matam pelo esporte, seja basquete, futebol, Turquia e Grécia. A Grécia no basquete chegou a ganhar da União Soviética com o ginásio vindo abaixo. Em 86. Ainda é assim? Piorou, né? Piorou? As torcidas pioraram no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Um item indispensável na sua bagagem? É o seguinte, eu sou virgem ascendente leão, eu sei que ninguém acredita nisso. Eu acredito. Eu, como virginiano, até 29 anos, minha mala era perfeita. Vou para Londres, eu uso essa roupa para cá. Hoje, minha mala, normalmente quando eu viajo, não foi o caso de Paris, que eu não fiquei no hotel top, mas sempre que eu viajo, mala mole, um monte de roupa amassada, chamo o hotel, passa tudo, final de tarde, está tudo arrumadinho no meu quarto. Mesmo? Tá impecável. Tá impecável. Então, os itens que eu levo, canivete, pente, eu faço como se fosse um mini kit de sobrevivência. Se o avião pente não é para sobreviver. Não, você não está entendendo. Desculpa. Você não está entendendo. Se o avião cair, o que você levaria? Isso. Então, eu tenho dentro do necessaire isso.
Você acredita que... Bom, enfim. Nossa, que precavido. Eu nem penso nessas coisas, não. Trilha musical que não pode faltar nas suas viagens. Eu gosto de música velha. Então, teve um momento da história do esporte que eu penso nessa música. Os esportes de inverno, eles começaram a primeira Olimpíada foi em 1924. Só que foi em 84 que a Olimpíada explodiu no mundo. Por quê? Porque teve um casal de britânicos, Jane Torvill e Christopher Dean, que tem 3 modalidades da patinação artística: os pares, a patinação individual e a dança. E foi na dança que eles foram. Eles fizeram a dança, todo o movimento deles, num solo temporal, que se você colocar hoje, eles têm condição de nota. Eles têm condição de nota. Hoje, com todo o rigor que mudou a patinação artística. Bolero de Ravel. Foi quando eles praticamente tornaram o Bolero de Ravel e músicas clássicas impalatáveis para as massas. Eles atingiram as massas. Então, o Bolero de Ravel é uma coisa que me toca muito. Que lindo! Que demais! Narrar esportes É delicioso, maravilhoso, mas depende de muita pesquisa. E hoje, com a internet, a gente tem que pesquisar cada vez mais. Muito bem. É o que você faz. O tempo todo. Vamos para a surpresa? Vamos. Para o mimo? Vamos para a Pro nosso surpresa. convidado? A gente podia ficar aqui mais 1 hora, 2 horas, tranquilamente. História não falta, né? História né? não falta. Pois é, vamos Pô, lá. peraí, eu não falei do Havaí, não falei de São Você Francisco. precisa voltar. E vai, Não ter falei da- que ter uma versão Você 2 precisa aí. voltar. Não falei da Ilha da Páscoa. Não deu tempo. Não falei da Austrália. Vai ter que ter uma versão 2. Você ficou aí todo de Kikiki com Barcelona, Los Angeles. Kikiki, Barcelona, Los Angeles. Aí pronto. Imagina você Não na foi? Austrália. Imagina você na Austrália com guia profissional. Não, eu quero ir para o interior. Tá bom. Aí você vai no interior, rapidinho. Você vai no interior e tudo mais. De repente você está no Jeep. Você chega ali, não, ali é aquela barreira. Aí, só que não tem cerca para cá, cerca para lá. Você está num deserto, tem a barreira, tem um pórtico. Aí você para lá, vocês precisam assinar aqui, passaporte e tal, tudo mais. Como assim? Não. Porque a partir de agora, vocês estão entrando no Billabong. A partir de agora, é coisa do Crocodile Dundee. A partir de agora, o governo da Austrália não é responsável pela vida de vocês. Que boa Porque notícia. aqui... Não, Que bom aqui saber, né? Bom saber disso, Aqui né? tem algumas das espécies mais venenosas do mundo. Então, a partir daí, é de vocês. E você só passa ali com um guia Caramba. profissional. Uau. Você vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. As outras histórias todas Mas vamos ficam pro pra parte presente? 2. Bora. Nós temos um parceiro que é a Hero Seguros, uma das maiores empresas de seguro viagem do Brasil. E ela, em parceria com a Conexão Viagem, está oferecendo para você 1 ano de seguro viagem grátis para qualquer lugar do Brasil e do mundo que você for. A Hero, ela tem seguro viagem, ela tem sala VIP, telemedicina do Ice em qualquer lugar do mundo. Presentear você que gosta de Muito viajar. obrigado, mas muito obrigado. Porque quem viaja, e quem tem, de certa forma, a minha idade, tem que viajar com seguro. Sem seguro, você está Não perdido. pode, isso aí. é isso aí. Até porque... Bom, não vou contar, né? Não posso mais contar nada. Fala, rapidinho. De tantas viagens... Imagina só. Imagina só. Eu não sou mulher, então eu me viro com qualquer situação. Quando a mulher perde a mala. Você sabe quantas malas minhas já foram extraviadas em quantos locais do mundo? Há muitos. Não nem fala mais Quantas? nada. Dezenas de vezes, né? E aí tem que se virar. Muito bem. Álvaro José, é uma delícia te ouvir, é muita história para contar. Você é parte da história do nosso esporte. E acho que assim, quando eu te olho, eu reverencio porque está diante de mim alguém que, no campo da minha área, que é a comunicação, faz parte da história, é uma referência para a comunicação, é uma referência para narradores, para quem trabalha com esporte. É o cara que mais entende de Olimpíada nesse país. Então é uma honra, um privilégio poder compartilhar desse espaço com você e ouvir um pouco mais das suas histórias. Muito obrigada por ter topado esse convite, viu? Obrigado a você, Sheila. Obrigado, Rodrigo. Foi realmente sensacional. Eu só lamento, porque é o teu negócio, né? Vocês já perceberam que eu falo muito, eu falo demais. Não, né? ninguém notou, menino, se você não fala. Lógico que sim, falar muito. Tá Então, ótimo, o que porque que tem vai- muito o que dizer. É Eu isso. amei. Tem Eu muito amei, conteúdo, obrigado. tem que falar bastante. Tem muito o que dizer. E gostei, isso. hein? Boa.
Muito obrigada, eu adorei mesmo. Volte. Gente, chega por hoje? Chega, né? Muito bem. A vocês, muito obrigada pela audiência. Chega aqui ao final mais um episódio do nosso Conexão Viagem, que tem na direção, no roteiro, a Marcela Coimbra, que tem no nosso visual, nosso stylist, Josié Alves. A gente é muito bem acolhido, recebido com alta tecnologia pelo pessoal do Crossroad na Vila Mariana, na Zona Sul de São Paulo. Esqueci? De mais gente? Acho que eu falei de todo mundo. Acho que falou todo mundo. Tá bom, muito bem. Recadinhos finais? Agradeço mais uma vez, Sheila, parceria. Álvaro, obrigado por ter vindo. Obrigado a Lembrar você. vocês também do nosso canal, toda quinta-feira, às 18 horas, um novo episódio no ar. Segue lá, Conexão Viagem. Clica no sininho, se inscreve para ficar por dentro de tudo que vem. É isso aí, minha gente. Beijo grande, até o próximo Conexão Viagem.